Olá, meu nome é Alessandra Dio e hoje nós vamos falar a respeito de suicídio, uma questão de saúde pública. É necessário compreender para prevenir. O que é o comportamento suicida? É o ato pelo qual o indivíduo se agride, independente de quão letal este ato seja, ou mesmo sem um reconhecimento genuíno desta atitude. Dessa forma, a gente compreende o suicídio dentro de um contínuo de comportamento, que inclui também pensamentos de suicídio de forma repetitiva. E por que a gente fala que o suicídio é um problema de saúde pública? A Organização Mundial da Saúde nos fala que em 2020 nós vamos ter 1.053.000.000 de pessoas que cometerão suicídio. Isso nos dá uma estimativa de cada 10 a 20 vezes mais pessoas morrerão por conta do suicídio. E qual é a relevância desse tema? A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a sua própria vida. Veja, é 3 estralar de dedos. E o suicídio, ele gera um sério impacto, não somente nas pessoas que cometem suicídio, mas também no entorno desta família. É importante a gente pensar naquelas pessoas que ficam aí sobrevivendo ao suicídio. Acredita-se que o suicídio gera um impacto em 6 pessoas, pelo menos, que estão convivendo com aquela pessoa que cometeu o suicídio. E o custo disso? Isso gera um custo equivalente ao de guerras e homicídios. Equivale, por exemplo, ao dobro do custo que a gente tem com a doença conhecida como diabetes, por exemplo. Vamos falar um pouquinho agora sobre as tentativas de suicídio. Por quê? Porque as tentativas de suicídio, elas ocorrem 10 vezes mais que o próprio suicídio. E elas exercem um considerável impacto nos serviços de saúde. Se você trabalha num serviço de saúde, certamente você já atendeu uma tentativa de suicídio, não é mesmo? Isso tem um peso, uma carga que equivale a 1,4% do que a gente chama de burden global ocasional. E isso tem um custo, que é em dinheiro, né, para os nossos serviços de saúde. A Organização Mundial da Saúde nos diz hoje que os 3 países que estão no topo da lista de suicídio são os países do leste europeu: Lituânia, Rússia e Bielorrússia. Nós, brasileiros, ocupamos hoje a 40ª posição. Infelizmente, né, os nossos dados eles são subestimados, porque a notificação no nosso país ela segue ainda abaixo da média. Né? Os nossos médicos, nossos profissionais da saúde, quando atende um suicida, ele não notifica as nossas autoridades. Mas existe aí um achado mundial em comum. E qual é esse achado? A idade média dos indivíduos que estão cometendo suicídio está cada vez menor. Isso significa que cada vez mais jovens estão morrendo por suicídio. E o outro achado em comum é que cada vez mais jovens e cada vez mais pessoas estão cometendo suicídio com o uso de álcool e drogas associado. As primeiras informações que nós temos, nós brasileiros, a respeito de suicídio, foram fornecidas para a Organização Mundial da Saúde em 1980. As nossas taxas de suicídio giram em torno de 3 a 4 por 100 mil habitantes. Como eu disse para vocês, os nossos dados são subnotificados. E isso pode estar relacionado ainda ao fato do suicídio envolver um forte estigma. Será que existe real dificuldade de avaliar se o episódio foi acidental ou nós, brasileiros, não só brasileiros, como todo mundo, ainda existe essa questão do suicídio que envolve mito? Preconceito com relação, ou existe uma distorção cultural relacionada ao suicídio. Ou muitas vezes prevalece o sentimento rancoroso de que o suicida fez esse ato porque ele quis, simplesmente porque ele quer. Vamos pensar aí dentro de uma perspectiva religiosa. No passado, por exemplo, os católicos viam o suicida com maus olhos.
não é? Os judeus enterram o suicida num canto separado do cemitério. No cinema, a gente percebe o suicídio meio que de uma forma glamurosa. Quem assistiu o filme As Horas vai se lembrar da Virginia Woolf, também aí retratando o suicídio dessa personagem de uma forma bastante também glamurosa. O fato, senhor aluno, é que nós estamos falando de um fenômeno que é passível de prevenção. Por isso que é necessário compreender para que a gente possa prevenir. Então vamos falar um pouquinho a respeito de mito e verdade a respeito do suicídio. 60 a 75% das pessoas que cometem suicídio visitam o seu médico antes de cometer suicídio. Isso é verdade ou é mito? É verdade. E é por isso que a gente tem que estar atento exatamente nesse aspecto. Será que eu perguntar a respeito do suicídio, eu vou induzir esse meu paciente a cometer suicídio? Não. Eu vou estar atento também naquela postura daquele meu paciente que chega até mim, na expressão corporal, no semblante dele. A ideia de quem fala não faz não é verdadeira no que diz respeito ao suicídio. E isso também é outro mito. Para você ter ideia como é significativa essa questão dos bilhetes deixados, a colega Marcimedes Martins fez uma dissertação de mestrado justamente a respeito dos bilhetes suicidas deixados. E eu vou ler para vocês um bilhete de um rapaz de 15 anos, descendente de orientais, que se matou com um tiro. E ele deixou um bilhete escrito em tinta guache vermelha, e ele foi encontrado com vestes com uma jaqueta azul, com mangas cortadas. Ele tinha vários adornos vestido de punk. E ele deixou um bilhete escrito exatamente assim: Mãe, não quero ser mais uma ovelha desse sistema. Me faça um favor de me enterrar como estou? O outro bilhete deixado foi por uma mulher de 40 anos, branca. Ela deu vários tiros no marido e um na própria cabeça. E ela deixou um manuscrito de tinta esferográfica. E ela escreveu assim: Matei porque não aguentava mais. Estou cansada e não vou deixar ele para ninguém. Não será o meu, mas também não será de Claudete. Carlos, o documento está assinado na frasqueira. É só você passar o carro para o seu nome. Até adeus, Maria. Amo vocês, mas estou morrendo aos poucos desde o dia que encontrei aquela mulher com ele no carro. Veja, são 2 bilhetes diferentes, mas o conteúdo mostra exatamente como o bilhete é significativo, e quando você encontrar um bilhete ou o seu paciente deixar um bilhete, ele deve ser valorizado. A verdade é que mulheres tentam mais suicídio que homens. Nos homens, as tentativas de suicídio, em geral, elas são mais graves, são mais brutais e são mais bem-sucedidas que as mulheres. 90% de quem tenta avisa antes, então isso é extremamente importante. Aquela pessoa que está avisando que vai tentar suicídio, ela, em geral, vai conseguir. E uma primeira tentativa de suicídio, em geral, ela tem 30% de chance de ocorrer novamente. O que não fazer? Ignorar a situação? Ficar chocado, chateado, envergonhado ou em pânico? Falar que tudo vai ficar bem? Desafiar a pessoa a continuar e seguir em frente? Fazer o problema parecer trivial, por exemplo? Dar falsas garantias? Jurar segredo? Ou deixar a pessoa sozinha? Então, essas 3 últimas premissas certamente não pode acontecer. Dar falsas garantias, por exemplo, e jurar segredo, falar eu não vou falar para ninguém, esse é o ponto principal. Eu vou ter que falar para a sua família, sim, que você está pensando em se matar, e esse segredo médico ele pode ser aberto neste momento para que a gente possa proteger esse indivíduo e essa família está ciente desse risco. A gente deve valorizar as tentativas que parecem ter sido feitas apenas para atrair a atenção do universo sociofamiliar? Claro que sim. Porque, por mais que pareçam apenas sendo feitas para chamar a atenção dessa família, muitas vezes ela está sendo um sinal que essa pessoa está pedindo ajuda. Né? É uma maneira dela expressar que ela está pedindo, está sofrendo e está pedindo ajuda. Certo? Quais são os fatores de risco, então, de suicídio?
Bom, então a gente vai pensar se essa pessoa ela teve uma tentativa anterior, ela tem fantasias de suicídio, ela tem disponibilidade ou meios para suicídio em casa? Como assim? Tem armas, tem muito remédio guardado dentro de casa, ela tem, por exemplo, chumbinho, ela comprou algum veneno de rato. Então, vamos pensar nessas coisas, que são meios para que ela consiga isso, né? Ela tem ideias de suicídio abertamente falada, ela está falando para a gente, olha, eu comprei corda para me pendurar. Ela prepara testamento, nunca pensou nisso e de repente ela está preparando um testamento para deixar as coisas organizadas. Então isso é um sinal que você vai começar a prestar atenção. Também luto por perda de alguém próximo. Né? Em geral, o luto é um processo que é normal na vida de todas as pessoas, mas ela vai começar a pensar que esse luto ele pode estar mais prolongado e essa pessoa sofrendo por isso também pode vir a querer preparar o seu suicídio. História de suicídio na família, isso também é bastante significativo. Essa pessoa já perdeu alguém por suicídio? Ou completo pessimismo e falta de esperança. Essa pessoa não faz planos, ela não tem esperança. Então, certamente, é um fator de risco que vai nos chamar a atenção para que a gente possa protegê-la no sentido de aumentar as nossas chances de não deixá-la, por exemplo, e pensar até mesmo numa internação ou não. Ainda sobre os fatores de risco, para você ter uma ideia, dependência de álcool e outras drogas aumenta em 50% as chances desse indivíduo vir a cometer suicídio. Outro fator de risco é o isolamento social. Pessoa que tem poucos amigos, que não sai de casa, também essa pessoa pode estar sujeita a cometer suicídio. Não ser casada, não namorar, não morar com outra pessoa, também não ter filhos e não ter nenhuma religião ou não ter nenhuma filiação espiritual. Então, esses são todos fatores que podem contribuir. Falando um pouquinho ainda de fatores de risco, eu vou citar desemprego, pobreza, tá? E ruptura de uma relação afetiva. Muitos de nós não valorizamos isso, principalmente em adolescentes, né? Então, é mais um fator de risco para a gente estar pensando em suicídio. E, finalmente, problemas legais ou no trabalho, que também é um fator de risco para suicídio. Associação de tentativas de uso de suicídio com o uso de substâncias psicoativas, uso de álcool e drogas. A maioria dos casos de tentativa de suicídio envolve um transtorno psiquiátrico em evolução e esse transtorno psiquiátrico, a maioria deles, tipicamente tratável. Talvez a metade desses casos envolva um transtorno psiquiátrico maior do humor, ou complicado ou não, por uso de álcool e outras drogas. Um recente artigo feito por mim e pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, que foi publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria em 2009, a gente associou, então, uma verificação em pronto-socorro, o uso de substâncias psicoativas com tentativa de suicídio em um pronto-socorro de um município aqui de Embu das Artes. E o que a gente viu é que em 21% dos casos a pessoa utilizou álcool antes da tentativa de suicídio e 7% utilizou uma substância antes de cometer o suicídio. A questão aqui parece ser que o álcool e as drogas facilitam esse processo, talvez pela questão de diminuir vulnerabilidade, dar mais coragem para que a pessoa possa enfrentar essa situação, não é mesmo? Os estudos até agora, eles não distinguem com clareza se o risco ele é maior para a pessoa que faz abuso de drogas ou de álcool ou se aquela pessoa que já tem um padrão de dependência. Mas que a associação com o uso de álcool e drogas existe, isso é fato. Tá? Cabe ressaltar também que o beber está fortemente associado com ideação suicida em mulheres e isso pode até acontecer com beber ocasional. Não precisa ser
um bebê num padrão de dependência em nós mulheres. Então, esse é um alerta aí. O uso agudo e o comportamento suicida, então a maioria dos estudos de revisão mostram taxas bastante variáveis. Para o suicídio completo, as taxas variam de 10% a 69% e para tentativas de suicídio variam de 10% a 73%. Essas taxas bastante variáveis porque os estudos são extremamente empregam metodologias bastante variáveis, então a gente vai encontrar prevalências diversas dependendo do país onde foi estudado. Queria ressaltar agora a tentativa de suicídio em algumas populações específicas. Por exemplo, indivíduos com orientação homoafetiva, então em gays, em lésbicas, a tentativa de suicídio e a taxa de suicídio, elas são extremamente altas. Isso varia bastante de cultura para cultura, mas é uma questão bastante presente ainda nessa população e é uma questão que a gente tem que batalhar bastante ainda para que isso não ocorra mais, principalmente em adolescentes gays. Então, quem atende a população adolescente é um alerta. Outra população também que a taxa de suicídio ainda está elevada são nos indígenas. O Dr. Daniel Cordeiro fez um estudo na população indígena brasileira, o primeiro levantamento sobre como a população indígena brasileira está bebendo, e um dos achados foi exatamente, além da população brasileira indígena estar bebendo mais do que a população geral, a taxa de suicídio entre os indígenas também é mais elevada. E não somente o suicídio entre os gays adolescentes, mas entre os adolescentes não gays, heterossexuais, também é alta. Estima-se aí que 4 milhões de adolescentes em todo o mundo, em cada 100 mil, obtêm êxito. Então, são várias vulnerabilidades que se passam pela cabecinha dos nossos adolescentes e que nós vamos ter que começar a prestar atenção, tá? Principalmente passa por esse processo que nós estamos fazendo aqui. O treinamento das equipes de saúde é essencial para reconhecer e manejar essas situações. Esta aula foi Suicídio, uma questão de saúde pública, é necessário compreender para prevenir. Obrigado pela companhia, até a próxima aula.